Você sabe o que é linguagem? Qual a diferença entre os tipos de linguagem existentes? Sabe o que é um texto misto? Para compreender as diferenças entre os tipos de linguagem, é preciso antes definir o que é linguagem. Então, vamos navegar pelo conhecimento e aprender o que é linguagem. Linguagem é todo recurso utilizado para estabelecer comunicação. É um sistema de signos e símbolos usados para transmitir pensamentos, ideias, opiniões, informações, sentimentos, desejos, entre outros. Nesse processo comunicativo pode ser composto por palavras, gestos, sons, imagens, sinais e outros. Os dois tipos principais de linguagem são a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal corresponde à linguagem que usa palavras escritas ou representadas oralmente, como, por exemplo, minhas aulas aqui no canal. Faço uso da linguagem verbal. Já a linguagem não verbal não se utiliza da língua. Ela se utiliza de imagens, símbolos, cores. Por exemplo, a linguagem do trânsito, placas, semáforos, que muitas vezes não se utiliza de palavras. As placas de trânsito têm uma linguagem semelhante em vários lugares do mundo, exatamente para que as pessoas reconheçam a mensagem. Ainda temos a linguagem mista ou híbrida. Essa linguagem se utiliza da combinação da linguagem verbal e da linguagem não verbal, como, por exemplo, os panfletos, infográficos, as histórias em quadrinhos, que usam tanto a imagem quanto palavras. Os HQs usam a imagem, usam as palavras e usam também muito onomatopeias. Lembrando que a fala é um processo natural, mas a leitura e a escrita são processos aprendidos. Revisando, a linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. A linguagem não verbal não usa palavras para comunicar. Ela vai usar o quê? Gestos, sinais, símbolo, dança, expressão corporal, entre outros. Veja exemplos de linguagem verbal. Essas duas placas passando uma mensagem. Essas duas placas de avisos são exemplos de linguagem verbal. Leiam a seguir mais exemplos de linguagem verbal e não verbal. Vejam quantos exemplos. Usou a palavra escrita ou falada, é linguagem verbal. Usou desenhos, placas, sinais, apitos, símbolos, linguagem não verbal. Lembrem-se, se está usando a escrita ou a fala, linguagem verbal. Se está fazendo uso de alguma simbologia, de algum desenho, algum símbolo, linguagem não verbal. Se mistura as duas, linguagem mista. Só palavras, verbal, só imagem, não verbal. As duas, linguagem mista, mista ou híbrida. Exercite sua aprendizagem tentando responder as questões a seguir.
nos textos abaixo quais correspondem à linguagem verbal, não verbal ou mista. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é incorreto afirmar que. Qual alternativa aqui está fazendo uma afirmação errada? A alternativa incorreta é a letra A, porque ela fala que a linguagem verbal se utiliza de qualquer código para se expressar e a não verbal faz uso da língua escrita. Porém, é o contrário. É a linguagem não verbal que usa qualquer código para se comunicar e a verbal utiliza a escrita. Então, a letra A está errada e as demais estão corretas. Agora, assista um trecho do filme de Charlie Chaplin e depois responda aqui nos comentários qual foi a linguagem utilizada nestas cenas.